A Ecofonte possui design baseado na velha fonte Vera Sans, porém ela tem um diferencial: pequenos buraquinhos circulares congruentes em todo o seu corpo, presentes em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão, certo? Então a fonte é toda furadinha e aí naqueles furinhos não tem que cuspir tinta na jato de tinta, não tem que passar toner na impressora laser, fica legal. Suponha que a palavra eco esteja escrita nessa fonte com tamanho 192 e que seja composta por letras formadas por quadrados de lado X. Então, em cada uma das letras, tá? Eu vou colocar só um exemplo aqui, um pedacinho assim, quadrados de lado X e círculos aqui dentro assim, certo? De modo que essa aqui é a região preenchida de cada uma dessas letras, e aí tipo nós vamos ter quadrados aqui, e esses quadrados vão ter lado X, certo? E cada um desses círculos que vocês estão vendo aqui vai ter raio igual a X sobre 3, e vocês vão perceber em seguida que essas duas informações são absolutamente irrelevantes. Não tem nenhuma razão de ser essas duas informações. Para que a área a ser pintada seja reduzida a 1/16 da área inicial. Essa é a informação importante. A área a ser pintada tem que ser igual a 1/16 da área inicial. Essa é a informação verdadeiramente importante, pretendendo-se reduzir o tamanho da fonte. Sabe-se que ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Então o tamanho da fonte passa de 192 para 96, certo? Então o tamanho da letra é alterado na mesma proporção do tamanho da fonte. Nessas condições, qual é o tamanho adequado da fonte? Uma coisa que a gente estuda quando a gente fala de escalas, gente, que foi mais um assunto de que a matemática se apropriou na geografia. Você sabe, tem questão de física na prova de matemática, tem questão de geografia e assim por diante. Quando a gente estuda escalas, a gente sabe que escala é sempre desenho sobre desenho, ou seja, distância no mapa dividido por distância no mundo real. E outra coisa que a gente estuda no mundo das escalas são os 3 tipos de escala que podem aparecer nos nossos problemas. Existem as escalas que são lineares, as escalas que são superficiais e as escalas que são volumétricas. Se eu tenho, por exemplo, que uma determinada escala é linear e vale E, eu sei por experiência, e posso provar, é claro, mas não vem ao caso, que a escala superficial vai ser E ao quadrado e que a escala volumétrica vai ser E elevado ao cubo. Em outras palavras, vamos supor que um determinado mapa esteja representado na escala 1/5. Se essa escala 1/5 é uma escala linear, a escala superficial vai ser de 1/25. Vocês vão elevar ao quadrado a escala linear, o que significa que qualquer região que esteja no mapa no mundo real será 25 vezes maior. O que significa na prática que se você quer levar algo de uma escala linear para a superficial, é só elevar ao quadrado. Mas se você quiser trazer de volta da superficial para a linear, basta tirar uma raiz. Basta tirar uma raiz quadrada, exatamente como vocês estão vendo aqui. E é exatamente isso que eu quero propor para vocês nesse momento. Se eu sei que a área a ser pintada é igual a 1/16 da área inicial, eu posso colocar exatamente isso em prática, esse conceito herdado do mundo das escalas, para entender o que vai acontecer com essa fonte. Eu posso dizer assim, ó, a área inicial é 1. Vamos começar por aqui. A área final é 1/16, certo isso? Se a área inicial é 1 e a área final é 1/16, vocês observem que a área, vamos chamar de S de superfície, né, para poder falar em transformação superficial, a superfície foi reduzida de 1 para 1/16. Em outras palavras, a superfície foi dividida por 16. Se nesse mesmo modelo eu quiser saber o que aconteceu com qualquer elemento linear, pode ser um comprimento, pode ser uma base, uma largura, uma altura, uma profundidade, não importa, basta eu observar o que aconteceu com a superfície e tirar uma raiz quadrada, dividido pela raiz quadrada de 16. Observe que com isso eu só estou fazendo o caminho contrário do que a gente normalmente faz. O mais comum, sem nenhuma dúvida, é a gente sair de um contexto linear e se projetar para um contexto superficial. Ou seja, eu digo para vocês assim, olha, aquele lado daquele quadrado ali triplicou. O que acontece com a área daquele quadrado? Vocês vão dizer, a área fica multiplicada por 3 ao quadrado. Porque tudo aquilo que acontece com o lado do quadrado
se reflete na área elevado ao quadrado. Exatamente como acontece na escala. Escala ao quadrado e escala ao cubo. É exatamente o que eu estou fazendo aqui, só que eu estou fazendo de trás para frente. Eu estou partindo da superficial e chegando na linear. Em última análise, então, ao invés de dividir a superfície por 16, como eu acabei de fazer agora, tudo que for linear não vai ser dividido por 16. Tudo que for linear vai ser dividido por 4. E, consequentemente, eu chego à conclusão de que para que a área de impressão se reduza a 1/16 da área de impressão inicial, eu preciso fazer com que as dimensões lineares da minha fonte sejam reduzidas a 1/4 das dimensões lineares originais. E como ele afirma que tamanho da fonte é a mesma coisa que tamanho da letra, que tamanho da letra é a mesma coisa que tamanho da fonte, nesse momento eu consigo, junto com você, chegar à conclusão de que se a minha fonte originalmente tinha um tamanho de 192 pontos, para poder promover essa redução de área a 1/16 da área original, eu preciso pegar o tamanho dessa fonte aqui e dividir por 4. Eu preciso fazer com que o tamanho da fonte seja o equivalente a 1/4 do tamanho da minha fonte original. Se eu dividir por 4 esse 192, é a mesma coisa que dividir por 2 duas vezes consecutivas. 192 divide por 2 dá 96, divide por 2 de novo dá 48. E vocês acabaram de descobrir que para poder gastar apenas 1/16 da tinta que vocês gastariam para imprimir uma manchete usando a Ecofonte cheia de furinhos, basta vocês transformarem esse 192 numa fonte de tamanho 48, e o 48 é o que vocês encontram na letra B. Brasil!